Tá ligado aqui na Terra. Glória a Deus. No o último dia que seria eu para trazer a palavra, eu abri mão, estava de licença por uns dias, de repouso, e hoje o Américo me pediu para eu trazer a palavra, eu falei que ia depender. Naquele momento, né? Falei, vai depender porque talvez eu vá ver minha mãe. Mas eu fui antes, eu voltei ontem. Fomos na quarta e voltamos ontem, por isso estamos aqui. Senão eu teria ido ontem para voltar só hoje à tarde ou amanhã cedo. Aí eu não estaria aqui hoje, né? Porque mãe é mãe, né? Mãe é mãe, minha vai fazer 94 anos, já tinha um tempinho que eu não ia ali vê-la. Aí tivemos esse tempo, foi muito bom. Trouxe até mexerica. Alguém conhece? Alguém não conhece mexerica? Alguém não conhece? Todo mundo conhece então, né? Mexerica tem ali. Se você quiser experimentar, não é uma pocã, não é uma tangerina, é a mexerica, quase um limão. É aquela nativa, aquela mesmo, brava mesmo. Ela, para estar docinha, tem que crescer um pouco mais, ficar bem amarelinha. Eu não consegui tantas assim. Mas, cadê a Abinab? Chupa limão, vai gostar da mexerica. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pelo dia de hoje. Deus, tudo que o Senhor já fez por nós e pelo que ainda fará. Deus, obrigado pela saúde, obrigado pela vida. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe e visite nossos irmãos que estão enfermos e estejam logo, logo restabelecidos. Assim como a Américo e a Luciane pediram na oração, recuperação. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu abri, se você quiser abrir sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11, deixar aberta aí. E só vou ler um versículo. Aliás, hoje eu comentei um pouco aqui na escola, e eu quero também enfatizar aos irmãos a necessidade de nós lermos mais a Bíblia. Sabe? Quem conhece o pastor o Jeremias, lá em Belo Horizonte, da 8ª Presbiteriana, ele direto está mandando a igreja ler a Bíblia, e tem pessoas que leem não sei quantas vezes no ano, sabe? Para a gente é difícil ler uma vez no ano, é muito difícil. Mas lá eles estão acostumados assim, a ler a Bíblia 3, 4 vezes no ano. O Novo Testamento leio uma semana, 3 dias. Porque não tem nada que fazer, né? Eu realmente não sei. Mas assim, se eu for comparar a rotina da Eliana, a rotina, né, do Thiago, que eu conheço, assim, Rafael, que trabalha muito, então, impossível parar um dia inteiro para ler a Bíblia, né? Impossível. Mas tem gente que tem condição e lê mesmo. Mas nós podíamos ler mais, gente. Com certeza podíamos ler mais do que lemos. Eu começo e digo por mim mesmo. Eu leio mais ou menos, tenho ouvido mais do que lido, mas poderia ler muito mais. E se a fé, que a gente vai falar um pouquinho hoje, na escola também nós estamos estudando Hebreus, que fala sobre a fé, né? Rafael está batendo nessa tecla sobre esse firme fundamento. Que firme fundamento é esse? Que às vezes nós, né, em um pequeno sopro, a gente desaba. Que firme fundamento é esse num pequeno obstáculo, a gente retrocede. E olha que nós dizemos e cremos o quê? Nós não somos daqueles que retrocedem. Mas prosseguimos, né, Zezé? Prosseguimos, não retrocedemos. Mas tem momentos que às vezes a gente tem que dar uma paradinha, né? Dar uma parada, repousar um pouco,
reabastecer, refazer as forças para caminhar, para ir em frente. Não é para se entregar, não. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra que diz assim, Eclesiastes, estou com Hebreus, né? Hebreus está agarrado com a gente. Eclesiastes 11:5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Alguém ainda não tinha ouvido esse versículo? Alguém não conhecia? Então eu vou repetir. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Essa semana eu estava pensando um pouquinho nesse versículo. A gente conhece Eclesiastes, Provérbios, né? Cântico dos Cânticos, como o livro. Tem o livro da sabedoria, o próprio Eclesiastes, né? Mas o livro que escreveu o maior sábio de todos os tempos. A gente considera assim o Salomão. E tem certas coisas que a gente lê que a gente parece que no base a gente não entende muito bem, né? Tem que ler de novo, reler, ver o contexto, conhecer a história dele, né? De Salomão, filho de Davi, e a criação que ele teve, né? Que ele obteve ali do seu pai, o Davi que é considerado por muitos, né? Como um pai que não cuidava bem de seus filhos, sabe a história a história dele, né? E de um de seus filhos e as situações que aconteceram e a morte, principalmente de Absalão, né? É isso mesmo? Estou caminhando certo? Filho de Davi. E tanto que Davi chorou a morte do filho, Absalão. Absalão, tem uma mensagem do pastor Caio Fábio que ele diz: Absalão, meu filho, Absalão. Morreu. E Davi sentiu ali a morte do filho, como quem diz, eu precisava estar mais junto, precisava cuidar mais de você, mas eu não fiz isso, meu filho, como se estivesse pedindo perdão, não podia dar uns tapas na cara, né, Nelly? É porque às vezes a gente vai num velório e vê aquele chororô, 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 e muias pessoas queriam te dar um tapa na sua cara, seu safado. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que você relaxou? Por que você não se cuidou? Você tem que levar uns tapas na cara, mesmo morto. Faça isso, eu sei de um caso assim, né? Não, mas é brincadeira, mas faça isso. Né? Nem todos viram santo. Morreu, agora é santo. Ele era muito bom, porque ela era fantástica, né? Normalmente é assim, né? E muitos realmente são santos, porque nós somos santos, né? Sede santo, nós somos separados por Deus, somos pessoas diferentes, somos pessoas que vivem no mundo, vivemos no mundo, estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Aí existe uma grande diferença, né? O profeta fala, não me lembro qual deles, a diferença que existe entre o justo e o injusto. É um deles ali, profetas menores, eu me confundo. A diferença que existe entre o justo e o ímpio, o não justo, é muita diferença. É muita diferença. E nós precisamos, como temos dito aqui, de vivenciar a palavra. Nós precisamos viver a palavra em nós, não somente de ouvir falar, né, em Deus, mas termos Deus em nós e com isso nós vamos tendo as nossas experiências, os nossos testemunhos. Não vamos viver de testemunho que ouvimos, mas também daqueles que nós vivemos. Nossa vida.
que Deus tem feito, o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem feito na sua vida, e que nós podemos testemunhar e podemos dizer, foi Deus, é Deus, porque Ele continua sendo o mesmo Deus. Assim, no passado, como no presente e no futuro. Deus não muda. É o mesmo Deus e será para sempre. E o Salomão diz que nós não sabemos o caminho do vento. A gente até imagina, né? Quando vem aquele vento forte que as árvores começam a dançar e esse vento está vindo de cá. É o noroeste, se eu não me engano. Né? Quem mora perto da praia, ele morou muito tempo na praia, tem um vento que vem vai levando tudo, sabe? Esse é o noroeste, esse é, não sei, esse está vindo da praia, esse está vindo do sul, tá? Mas qual é o caminho dele? Não dá para notar, não dá para saber. Balançou aqui, mas qual é o caminho do vento? Ninguém sabe. O vento sopra onde quer, não é verdade? E nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Como é que se forma os ossos no ventre da mulher grávida? Ah, ela se alimenta, né? Cálcio, ela tem uma dieta e não sei o que, fortalece isso, fortalece aquilo. Os dentes, né, Leandro? Os alimentos, os nutrientes que nós vamos recebendo ainda no ventre. Por isso a mãe precisa se alimentar bem, né? A grávida precisa se alimentar bem. Mas quem é que forma? Quem é que dá esse crescimento? Eu não sei vocês que são pais aqui, mas quando o Tiago nasceu, o Lucas nem tanto, porque já não era Maria de primeira, né? Cara, as primeiras coisas que eu olhei assim, falei, caramba, rapaz, as unhas dele parecem com as minhas. As unhas. Eu achava impressionante. Primeiro, assim, de estar perfeito, né? Graças a Deus, né? Porque tem pessoas que passam, né, por situações que o filho nasce com uma deformidade, né? Imagina a tristeza, mas ao mesmo tempo Deus parece que move, pelo menos eu vejo isso, muitos, né, que recebem o filho de uma forma, até com os próprios médicos, algumas pessoas, parentes, aconselham tipo, abortar, antes de nascer já sabe que vai ter aquele problema, mas muitos não fazem isso, encaram a vida e levam, e a criança se torna, de repente, uma bênção, né? Até apesar das dificuldades, nasceu com uma deformidade. Mas Deus compensa, né? Compensa aquela falta de algum órgão, algum membro, e a pessoa que crê em Deus, tem fé, né, ela prevalece e vai em frente. Né? Tem pessoas aí, tem um rapaz que eu não me lembro o nome, tem vários vídeos aí, e ele não tem as pernas, não tem os braços direitos, só um toquinho. E, cara, é maior do que muitas pessoas perfeitas. Ele cresceu, estudou, fez, dá palestra, viaja, é independente, sabe? Vai se pulando no toquinho, vai embora e resolve, tem um carro apropriado, conseguiu romper, apesar das dificuldades físicas e materiais. Então isso aí não chega a ser o maior dos problemas. Assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Nós não sabemos. Não sabemos as obras de Deus que faz todas as coisas. Não, na maioria das vezes, não aguardamos, não esperamos Deus, né, completar aquela obra, porque muitas vezes ele começa na nossa obra, a obra na nossa vida, e de uma forma, da forma dele, né, e no tempo dele. E nós, na nossa precipitação, na nossa incompreensão, né, de Deus, na nossa ignorância, nós estragamos tudo. Não deixamos Deus fazer a obra. Isso é Ele que faz todas as coisas. Ele sabe muito bem o que está fazendo na nossa vida. Então, por que reclamar? Por quê? A palavra diz que todas as coisas cooperam, né? E tem uma versão que diz que cooperam juntamente, se combinam, né? Para o nosso bem. Todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem.
E Deus é que está promovendo todas essas coisas nas nossas vidas. Aí Paulo aos Coríntios fala: andai por fé e não por vista. Não por aquilo que nós vemos, mas pela fé. E o que é fé que a gente tem estudado? É o firme fundamento. É o firme fundamento. Se ele é o firme fundamento, então nós estamos nessa fé inabalável que a gente tem estudado aqui, temos crescido, e creio que Deus está trabalhando isso em nós, não é à toa, porque uma das palavras que eu sempre observei e sempre criei, e projetando para um futuro, incerteza de tudo que pode acontecer daqui a pouco, ou amanhã. Como que nós vamos sobreviver e passar por todas as situações? De que forma? Crendo em Deus, pela fé. Esse fundamento que nós recebemos, e o meu justo viverá pela fé. Então Deus está dizendo que nós precisamos disso, precisamos fortalecer a nossa fé. Os discípulos que já estavam caminhando ali com Jesus, os apóstolos, ele, em determinado momento, o que ele fala? Senhor, aumenta a nossa fé. Precisamos de fé. E Jesus disse quando, naquela dificuldade dos discípulos para expulsar um demônio de uma criança, Jesus chegou e falou: homens de pequena fé. Confrontou eles, homens de pequena fé. Só que a fé não era o suficiente para eles exercerem a sua função, o que deveriam fazer ali, né, na expulsão dos demônios. Porque também, Jesus falou, isso aí não se consegue romper se não for com oração e jejum. Então, às vezes, a gente quer uma vida muito do confronto, de que nós temos que mostrar quem somos nós em Deus. Não é? Eu passei por essa experiência aí, agora, né, 20 dias atrás, foi uma infecção urinária que eu tive. Eu falei, mas isso aconteceu de uma hora para outra? Aparentemente sim, mas depois você começa a analisar, não, mas eu estava indo muito no banheiro. Mas é porque eu tomo muita água. Mas estava acelerado o processo, né, de ir no banheiro ali. E eu já estava para marcar um médico, mas sabe, às vezes o médico é lá para longe. Só que Deus, ele que cuida de todas as coisas, está no controle, ele me levou ou permitiu que eu tivesse uma infecção urinária. O que eu tive que fazer? Eu estava dando febre, corri para a emergência, para o hospital. Gente, vou dizer uma coisa. Na primeira, que eu fui lá de tarde, ficamos até de noite ele fazendo os exames, blá, blá, blá. Aí saiu o resultado, a médica chamou e falou, você vai ter que ficar internado. Eu pensei, mas por quê? Não seria só tomar um remedinho para casa? Só tomar um remédio para febre para casa? Eu não questionei com ela, só pensei, né? Aí eu falei, beleza, se é assim, tudo bem. Aí fiquei internado numa sala amarela, que é uma emergência, que é tipo uma sala de triagem, né? Acho que vocês conhecem. Porque não tinha vaga em um quarto, apartamento não tinha vaga. Passei a noite ali, de terça para quarta, aquele barulho de máquina apitando, uma idosa gemendo a noite toda, uma menina de 12 a 13 anos chorando aos prantos, logo do meu lado assim. Enfim, não dormi. Aí eu fiquei, poxa, por que passar por isso? Por que estar aqui nesse ambiente? Mas me veio uma paz tão grande, sabe? Apesar de não ter dormido, apesar de não ter sido medicado naquela noite, que eu só fui receber atendimento foi na manhã do outro dia, na quarta-feira, comecei a tomar antibiótico. Mas me veio uma paz, como eu não costumo dizer que Deus falou, né? Mas foi Deus mesmo falando comigo. Então, assim, relaxa, relaxa. Eu
coloquei aqui. E eu estou cuidando. Fica tranquilo, irmão. O Tiago foi lá me visitar, falei, não, já está tudo bem. As pessoas me perguntavam. A primeira, de noite mesmo, eu levantei para ir no banheiro, aí a médica que fica lá no plantão, ela gritou, Delvan? Tipo assim, não faz isso. Eu falei, pô, mas eu tô tranquilo, tô bem. Eu já tinha levantado. Alguém tem que te ajudar. Eu falei, não precisa, eu tô tranquilo. Você não tá tonto? Eu falei, não, tudo bem. E no dia seguinte, me sentindo melhor ainda. Tanto que o médico chegou pela manhã e falou assim, eu vou ver para te suspender o antibiótico intravenoso para te passar o via oral. Falou por ele, eu falei, tá bom, tudo bem. Mas passou o dia, ele não... Quer dizer, ele só passa pela manhã, né? Aí passou o dia, não aconteceu mais nada, estava na normalidade. De noite ainda recebi mais uma ampola do antibiótico, é normal. Só que aí nessa noite, aí o Lucas, o irmão do Thiago, que o Thiago diz que ele parece mais comigo, ele chegou no hospital, mas ele ficou muito nervoso. Aí discutiu, ligou para mil, ligou para onde, tal, conversou com o médico, é um absurdo, não tem condição meu pai ficar aqui, tem que arrumar um quarto para ele, tá? Deu o chilique dele, mas eu não vi não, a Regina que contou. Aí eu tô ali tranquilo. E crente que eu ia passar mais essa outra noite ali, né? Para no dia seguinte ver o que vem. Aí eu sei que o Lucas pressionou lá, aí a Mil arrumou um hospital lá no Rio. Como é que eu falei o nome, Paulinho? Pan-Americano, lá na Tijuca. Aí eu falei, vambora, vamos. Aí fui. Aí veio a ambulância, fomos pra lá. Primeira vez que andei de ambulância. Primeira vez que eu fiquei internado, assim, né? Eu já fiz uma pequena cirurgia, mas fui lá no hospital e saí, não fiquei internado. Então, experiência, né? Aquele casal maravilhoso aí me levou para Tiradentes no mês passado para fazer a primeira viagem de trem. Então, tem tido experiências novas, né? Sabe como que é bom, né? Vamos lá para o bus americano lá. Aí passamos lá, cheguei lá, crente que ia para uma enfermaria, nada. Lá vai, deu uma para emergência. O que eu vou fazer na emergência, meu Deus do céu? Eu tô bem, tô tranquilo. Aí quando a enfermeira chegou para me dar um remédio, eu virei para ela e falei, eu tô doente? Os médicos, os enfermeiros não entenderam muito bem, só que não tinha um local para eu ficar internado ali, com a Regina do lado, recebendo visita, não tinha. Era para eu passar por aquele momento ali. E eu vi o sofrimento. Eu vi o sofrimento das pessoas, eu vi como que eles correm, os médicos correm, sabe, para atender, eu vi tudo isso. E eu relaxei. Aí quando foi, né, aí eu passei essa madrugada, que a gente chegou lá no Rio, já era quase 2 horas, às 6 horas já começa, né, tomar, ver por aqui para ver a glicose, tirar um sangue, não sei o quê, vem que, sabe, quando a gente vai na churrascaria, e vem um monte de gente para te empurrar um monte de coisa, aí é assim. Vem, olha, mano, você quer picanha? Vem as enfermeiras tudo tirar sangue, correr urina, não sei o que, eu escambau. Foi tranquilo. Aí quando deu umas 7 horas, o médico chegou, aí chamou a Regina, eu falei, será que foi? Aí tipo, se fala que eu quero ouvir também, né? Mas fiquei quieto, não só por por que chamou a Regina? Mas aí ele falou, a situação está assim, ele está respondendo bem, todas as taxas caíram e ele já está de alta, pode ir para casa. 7 da manhã de sexta-feira. Aí eu ouvi aquilo, pode ir embora. Eu falei, amém, Deus. Eu não pedi para ir embora, não corri, falei, Deus, trata, se tiver que tratar, o emocional, o espiritual. E, gente, vou dizer uma coisa, é muito espiritual. É muito espiritual o que acontece com a nossa saúde.
o nosso físico, sabe? Eu já tive uma experiência em Belo Horizonte, eu já contei aqui, e eu não fui para o hospital porque eu tive fé, e eu estava curado. Eu tive fé, que a irmã orou, você toma posse da cura? Toma posse da cura. Fiquei 3 dias em casa sentindo muitas dores, e foi uma crise renal que eu tive. Também só tive aquela vez, e agora a situação que o renal, ele foi, segundo o médico, ele foi atingido por causa da infecção urinária, e atingiu o rins também. Enfim, falei, Deus, então tá bom. A tua palavra diz que os novos florescerão. Ah, não, é velho, né? Renovarão as tuas forças. E por isso eu não aceitei e não aceito aquele conselho que vem para te jogar para baixo. Ah, daqui para frente, sabe? Sei o quê? A idade chegou, sabe? O primeiro médico que me tratou quando eu tive uma pressão alta, lá atrás, há 20 anos atrás, quando eu fui tirar minha carteira, que a minha pressão estava alta, ele falou assim, Delvan, depois dos 30, quem tem mais de 30 aqui? Quem tem menos? Então, eu estou tentando fazer contato com esse médico, parece que ele está vivo, eu tenho um filho que continua, ele já era meio idoso, mas parece que está vivo ainda. Aí ele me passou manipulados, né? Remédios para repor isso, repor aquilo, repor aquilo, repor aquilo. Fiquei ótimo, aí relaxei. Relaxei com o tempo, daí falei, né? Vai viver mais 30, né? Cheguei nos 60. Agora, dos 60 por 90, ou por 120, não sei se vai dobrando, né? Dos 60 em diante, aí eu tenho que me renovar. Eu senti que Deus me deixou ir para esse momento para eu receber um renovo também no físico, sabe, irmãos? O emocional, né, Paulinho? Paulinho que é bom falar sobre isso. O emocional, a gente vai, né? Vai assim, né, Paulo? Sobe, desce. Melhora, aí tem uma queda. Melhora, tem uma queda. Aí vai crescendo até quando Deus quiser. O espiritual, a gente tem que cuidar dia a dia. Porque é o espírito que vai trazer força para o restante, para o físico, para o emocional. É o nosso espírito. É o eu. Não eu sou um, né? Mas o eu. O meu espírito, eu sou espírito. Que deve dominar sobre a alma e sobre o corpo. Deveria. Mas tem que estar fortalecido. E eu tenho que vivenciar, né, essa fé, esse firme fundamento, né, até o ponto de que eu posso falar como Jó. Eu antes ouvia falar. Eu ouvia. Aí eu ia na fé dos outros. Né? Tem pastor que fala assim, em nome de Jesus eu determino, te curo. Se você não tiver fé, eu tenho fé por você. Você ouviu alguém falar isso? Pastores pregando isso? Não sei se é válido, né? Mas eu não faço isso não. Jesus, mais fé, mais conhecimento, mais poder do que Jesus? Não tem. E Jesus fala assim, a tua fé, não foi eu, foi, né? Mas a tua fé te curou, te salvou. Não foi só Jesus, ele depende da nossa fé para realizar aquilo que ele quer fazer em nós. E através de nós. Então, gente, assim como eu não sei, ninguém sabe para onde vai o vento, eu sei que Deus está me direcionando. Né? E é Ele que faz todas as coisas. Por isso eu posso viver tranquilo, apesar das circunstâncias. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque não vou vacilar. Que fé é essa? Né? Como que essa fé vai me curar? A fé vai me salvar? Jesus quer. Ele até quer. Né? Mas, para falarmos assim como Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive. E ele voltará. Amém, irmãos? Eu quero ter essa fé, eu quero ter uma fé consistente, uma fé, não uma fé vacilante, mas a verdadeira fé, né, que apesar de eu não saber para onde o vento sopra e nem como as coisas, né, como eu fui formado, mas Deus me formou
Eu tenho um texto que eu quero ler, para a gente fechar, em Salmo 139, a partir do 13, diz: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas. Os olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus no controle de tudo e de profundeza da terra. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, possamos crescer no conhecimento, na graça, e busquemos mais o Senhor em oração e a palavra, que vem fortalecer a nossa fé. E Deus tenha misericórdia de nós. Amém.